Oi, gente, eu vou explicar pra vocês República Oligarca. Desculpa demorar pra postar esse vídeo, eu devia ter postado ontem, mas enfim, eu vou explicar agora, né? Ah, e um recado pra quem viu de Primeira Guerra, eu coloquei na descrição, mas às vezes vocês não viram. Eu recomendo pra quem for ver o de Primeira Guerra Mundial pegar um mapa da Europa de 1914 e enquanto vê o vídeo e olhando onde fica cada coisa. Se alguém quiser, eu tenho um mapa que eu usei para aprender ele, muito simples, o mapa só é da Europa mesmo, não é do mundo não. Eu mando pra vocês, tá? É só me mandar no WhatsApp, não precisa ter vergonha não, que eu mando pra vocês entenderem melhor. Por causa que eu sou péssima com edição. E também ia ficar ruim eu deixar um mapa, assim, toda hora na tela com eu falando. Mas, enfim, é isso. Mas agora vamos voltar pro Brasil, né? Porque agora a gente vai aprender Brasil. Infelizmente, né? Eu odeio a história do Brasil, mas faz parte. Antes de eu explicar essa matéria, vamos tá recapitulando aqui umas coisas, né? Recentemente, vamos colocar a cabeça aqui que a gente tá em 1894, que é quando começa a República Oligárquica. A gente tem que ter em mente que há pouco tempo a gente tinha conseguido instalar a República no Brasil, né? Porque a gente já era independente, né? A gente já não era mais colônia, mas a gente era uma monarquia, né? O rei era o Dom Pedro II e depois dele quem assumiria seria a Princesa Isabel. Mas a gente sabe que isso nunca vem acontecer. Por quê? Porque os militares dão um golpe para o Brasil virar república. Por diversos motivos, para quem tiver interesse ou para quem quiser relembrar, eu gravei um vídeo de segundo reinado e no final eu conto essa parte que é a crise do reinado. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Mas o importante é que os militares, eles dão um golpe, claro, com o apoio dos fazendeiros também, né? Porque agora na República Oligárquica a gente vai ver os fazendeiros, mas só citando eles aqui, eles tinham sim o apoio dos fazendeiros, mas quem fez a ação foi os militares. Então, eles assumem o poder ali do Brasil, né? A gente tem o primeiro presidente do Brasil, que era o Teodoro da Fonseca, que foi um militar, enfim. E aí, ele que assumiu o poder. Por que a gente tem que saber isso para começar? Porque aqui, República Oligárquica, a gente tem que primeiro entender os nomes, né? Porque na hora que eles surgem, a gente tem que entender que, na verdade, eles estão falando tudo a mesma coisa, só são nomes diferentes. Mas, enfim. Esse período da nossa história que a gente vai aprender, que é desde o Brasil virar república, né, ali com os militares dando golpe, até a Era Vargas, é chamado de República Velha. Só que a República Velha, ela é dividida em duas partes. A República da Espada, que é essa época dos militares que eu falei, né, por isso que tem esse nome, República da Espada, né, porque, eles são militares, aí espada, enfim. E a República Oligárquica, que é essa agora que a gente vai aprender, que é dos fazendeiros. Então vamos lá. República Oligárquica. Por que tem esse nome, né, de início assim? A oligarquia vem, eu acho que é um termo grego, se eu não me engano. Deixa eu ver se é grego mesmo. Ai, não tá escrito aqui, eu não anotei, mas eu acho que é grego. Mas isso não importa agora. Que significa governo de poucos. E aqui, esse governo de poucos, a gente tá falando da elite fazendeira, que só tava esperando ali acabar o tempo dos militares para conseguir chegar no poder, né? A gente tem o início desse tempo com a eleição do paulista Prudente de Moraes, que era um fazendeiro. Aqui todos são fazendeiros, enfim. Isso já é importante, porque a gente vai ter que se atentar de que estado eles vêm pra gente entender uma coisa. Mas, enfim, a República Oligárquica e a República da Espada também, as duas, elas tinham uma coisa muito em comum, né? Elas estavam cagando para as pessoas mais pobres e para a população em si. E é importante a gente ter isso em mente, porque aqui principalmente a gente vai estudar, né? Porque na prova vai cair mais os movimentos sociais. Então vocês têm que ter em mente isso. E esse vídeo eu não vou falar da queda da República Oligárquica, porque não cai na prova. Mas provavelmente eu vou gravar uma parte 2 desse vídeo falando, porque provavelmente vai cair no simulado. Mas enfim. Então a gente tem que entender que eles não ligavam para a população. No quesito dos militares, eles ligavam só para os militares, e agora na República Oligárquica eles vão ligar só para os fazendeiros. Tanto que diversas políticas deles eram focadas nos fazendeiros e para ajudar os fazendeiros. Enfim, esse período da nossa história, ele é marcado por diversas fraudes. Fraudes eleitorais, por controle eleitoral. Então, assim, a gente vê que além da população ser pisada, onde ela deveria ter um direito de voto de escolher quem ia ser o presidente, não acontecia, né? E eu acho interessante a gente ser aberto, abrir a mente na hora de estudar esse período,
porque a gente vê como isso reflete no nosso mundo até hoje. E é legal a gente ver esses reflexos porque a gente entende a matéria melhor. Então pensa, hoje a gente no Brasil, a gente não tem esse pensamento que a política desde sempre é muito corrupta, ela nunca funciona. Isso não é uma coisa de agora, isso é uma coisa que vem histórica, desde quando a gente virou república. Porque desde quando a gente é república, o povo nunca teve lugar, né? Tipo, hoje a gente tem e tal, mas antes a gente tem esse pensamento porque antes as pessoas votavam, mas não mudava nada. Por quê? Porque o que acontecia na República Oligárquica? A gente tinha as fraudes eleitorais e o controle do voto. Como que eles faziam isso? Era assim, a gente tem o coronelismo, se falei certo, vai, mandando muito bem. Que era o quê? O coronel, ele cuidava do curral eleitoral. O curral eleitoral é tipo uma área ali eleitoral e tal. Cada área eleitoral tinha um coronel que era responsável. E o que acontecia? Esse coronel era comandado pelo partido. Então, o partido falava assim, cara, a gente vai disputar na eleição e tal, esse é nosso político. Você, como coronel, você tem que obrigar que seu curral eleitoral vote no nosso candidato. Então, o que acontecia? Os coronéis, eles usavam de diversas artimanhas. Alguns ameaçavam mesmo na base da porrada, alguns compravam votos, aqui a gente tem muita compra de votos, e alguns, tipo, ofereciam proteção, tipo, cara, ó, vota aqui nesse candidato que a gente vai proteger seu bairro, vai proteger isso, enfim. Corrupção, né, amores? Mas eles faziam essa maneira de conseguir manipular a população. Então, assim, a população votava, mas não era por um livre-arbítrio. Principalmente porque a gente tinha o voto cabresto. O que é isso? Eu sei que os nomes são confusos, mas são coisas básicas. Então, enfim, que era o voto aberto. Hoje, por exemplo, a gente tem o voto secreto e a gente vê como isso é importante. Porque essas coisas de controle de voto, na sua maioria, não consegue existir por causa do voto secreto. Porque com o voto secreto, por exemplo, ninguém pode apontar uma arma na minha cabeça e falar assim, vai votar nesse fulano de tal. Sabe por quê? Porque ele não vai saber em quem eu votei. Então não adianta nada, porque ele não vai saber quem eu votei. Eu posso falar que vou votar em fulano de tal, chegar na urna e votar em outra pessoa. Mas aqui isso não acontecia, porque o coronel do curral, ele conseguia ver do curral. Parece que eu tô falando de um bando de animal, né, gente? Enfim, mas ele conseguia pegar a lista e ver cada um que votou. A dona Lourdes votou nesse, o Joresquildo votou nesse aqui, e ele conseguia ter o controle por causa disso. Então isso é muito importante. Aqui também quem votava na República Oligárquica, gente, eram homens acima de 21 anos e diferente enfim. Agora não é mais por voto censitário, né? Não é por questão de renda, é por questão de alfabetismo. Então, se a pessoa era alfabetizada, ela podia votar. E tinha que ser homem acima de 21 anos. As mulheres não votavam aqui, gente. Isso é importante também, porque na hora quando a gente for estudar a queda da República Oligárquica, a gente vai entrar em Vargas. Graças a Deus, gente, amo Vargas. Não nesse que... Não... enfim, não tirem isso fora de contexto. Eu gosto de estudar a época Vargas, não o Vargas. Enfim, voltando. Mas é importante vocês saberem disso. As mulheres não votavam aqui e tinha essa questão do voto, que assim, era só quem era alfabetizado. Só que spoiler, né? Tipo, quem era alfabetizado nessa época era a pessoa que tinha dinheiro, que tinha condições de frequentar escolas e tal. Mas tendo isso nessa cabeça, vamos lá. O que acontece aqui também na República Oligárquica? A gente tinha a política café com leite. Por que esse nome, Nicole, café com leite, e o que é? Enfim, aqui na República Oligárquica a gente vai ver que 2 estados mandam e que sempre a gente tem, os presidentes são sempre ou do estado paulista ou do estado mineiro. Por quê? Porque o que acontece? Esses 2 estados, eles formam uma aliança, que é a Aliança Café com Leite. Primeiro, por que esse nome da Aliança Café com Leite? Eles pegaram as 2 maiores produções de cada estado. O estado de São Paulo tinha o café, e o estado mineiro produzia muitas coisas com laticínio, né? Queijo, leite, né? Por causa da pecuária era muito forte. Por isso que surge essa analogia de palavras, né? Café com leite. Dá até legal o nome. Eu, pelo menos, acho bonitinho o nome pra uma coisa tão horrível, né? Mas, enfim. A política café com leite, que era essa aliança paulista e mineira, que era o seguinte. Eles tinham uma aliança. Eles concordavam que, assim, em uma eleição, os 2 elegiam candidatos, né? Claro. Mas... em uma, eles iam apoiar o paulista e na próxima eles apoiavam o mineiro. Então tinha essa... esqueci a palavra agora, calma.
tinha esse revezamento de políticos. Uma hora era um paulista, uma hora era um mineiro. E eles faziam isso por quê? Porque no estado de São Paulo tinha o poder, eles eram a elite realmente, porque a maior parte da renda era concentrada em São Paulo, então eles eram muito importantes. E o mineiro, o estado mineiro, tinha a população, tinha muita gente lá. Então eles uniram os poderosos com os populosos. Então os poderosos faziam a cabeça de geral ali, e o estado de Minas, como tinha muitas pessoas, tinha grande parcela dos votos. Então foi uma aliança que deu muito certo. E uma coisa que eu vou citar esses partidos por siglas, e provavelmente vai aparecer na prova por siglas também. O Partido Paulista é o PRP, Partido Republicano Paulista. E o Partido Mineiro é o PRM, Partido Republicano Mineiro. Não é difícil, tá, gente? Então, beleza, a gente tem isso em mente, e a gente também tem que entender a política dos governadores, que é uma coisa muito importante e mostra como que a política era corrupta e, enfim. O que foi a política dos governadores? O segundo presidente da República Oligárquica, o Campos Salles, ele faz essa política dos governadores, que era o quê? Ele compra os governadores, tipo assim, os governadores de cada estado, vamos supor, o governador do estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, enfim. Ele compra, literalmente compra eles, tipo, eu vou te dar aqui uma verba e aí você vai aprovar tudo que eu faço. O que eu falo, o que eu faço não vai me contradizer. E isso fazia com quê? Com que o presidente que tivesse ali no poder na época, ele conseguisse, ter um controle total. Ele viraria, entre aspas, meio que um rei absolutista, sabe? Que ele tem meio que todo o poder ali. Porque, a gente sabe que existe a tripartição dos poderes, né? A gente vive, e nessa época deveria existir pelo menos, a tripartição dos poderes, que a gente tem o poder executivo, que é o presidente, a gente tem o poder legislativo e o poder jurídico. E cada um desses poderes, eles vão eles vão controlando um ou outro para nenhum, querer sair por cima. Então, qualquer coisa que o presidente queira fazer, o legislativo tem que aprovar. E qualquer coisa que o legislativo queira fazer, o jurídico tem que aprovar. E isso existe para o poder ser dividido e não ser concentrado numa mão só. Só que com essa política de governadores, isso cai por terra. Porque se o presidente manda nos governadores, que representa ali a parte do legislativo, se ele comanda os deputados, se ele comanda os poderes que deveriam dar uma regulamentada no que ele faz, ele tem todo o poder dele, ele tem todo o poder pra ele, tá? Eu falei que ele seria como um rei absolutista, mas não escrevi isso na prova, tá? É só pra fins didáticos, é só pra você entender, enfim, o que seria. Então, ele tem todo o poder ali, ele tem todo o poder só pra ele. É como se fosse isso, né? Então, essa política dos governadores surge na presidência do Campos Salles, ele que cria isso, e todos os presidentes dali pra frente seguem essa política também. Então, vou dar verba pra tal governador e ele vai fazer tudo o que eu quero. É basicamente isso. Tendo isso em mente, a gente consegue tirar como conclusão que o quê? Que a República Oligárquica, em geral, independentemente do presidente da época, é um período onde vai só priorizar os fazendeiros, uma vez que a gente só tem fazendeiros no poder, só vai priorizar a elite, os pobres que se fodam, e também a gente tem uma corrupção muito forte, tanto em questão eleitoral, como em questão de todas as questões do governo são corruptas, e isso é importante pra gente saber porque isso que acontece, por exemplo, aqui na oligarquia, reflete na nossa sociedade até hoje, da gente achar que nossa política é sempre corrupta ou nunca é confiável, porque a gente tem um puta processo histórico que mostrou pra gente que a gente não pode confiar em política mesmo. Mas enfim, agora vamos para os movimentos sociais. É importante, assim, gente, vocês saberem o nome de um presidente ou outro, mas eu não quero que vocês fiquem pensando assim, eu tenho que decorar o nome de todos os presidentes. Eu não acho importante, os que eu achar importante, eu falar, gente, interessante vocês saberem, tal, o nome desse, não por questão da prova que eu não acho que o professor vai, fale o nome de tal presidente. Não acho que vocês devam saber, tal, mas por uma questão de vida mesmo, de ser citado, vocês saberem que governo que tá falando. Principalmente esses dos movimentos sociais, você saber quem estava no poder na época é importante. Vamos falar do primeiro, eu vou seguir a ordem do caderno, tá, para falar de cada movimento. Enfim, o primeiro movimento social que acontece na República Oligárquica, e é importante também, a maioria desses movimentos aqui que a gente vai falar são populares, então todos são baseados no mesmo motivo, isso facilita até na hora de você estudar. Movimentos sociais, vamos falar primeiro da Guerra de Canudos. Na Guerra de Canudos, parece que o pessoal tá
enfim, na guerra em Canudos, pronto, ó, português agora. Elisa, fica feliz comigo, tá? Beleza, vai. A guerra em Canudos que, como presidente na época, a gente tinha o Prudente de Moraes e a causa dessa revolta era fome, miséria, desemprego, exploração e concentração de terras e um abandono do Estado. Por quê? Porque Canudos ficava localizado ali na região norte e tal. E o que acontece? Em Canudos, como é lá na região norte, nordeste, agora eu não vou lembrar exatamente onde era, mas eu vou achar o lugar certinho e eu vou escrever aí pra vocês. Se eu não escrever é porque eu esqueci na hora de editar, mas enfim. Lá naquela área, a gente tinha muito os famosos cangaceiros. Vocês provavelmente já ouviram esse termo. O cangaceiro, era a pessoa que roubava terras e tal, era uma bandidagem que existia na época. Só que por que isso existia, gente? Porque aqui, nessa época do Brasil, você nascer pobre era você ser condenado praticamente à morte. Porque você não tinha nenhum apoio do governo pra nada, você não tinha o que comer, você não tinha o que fazer. Então restava para essas pessoas, é muito errado, né? Claro, mas restava para essas pessoas realmente partir para o crime, para eles roubarem uma terra, roubarem, sei lá, um fazendeiro local ali, para terem uma plantação que comer. Então, tinha esse preconceito nessa região que é importante, porque a gente vai ver o reflexo disso por causa desse preconceito. E também pra gente entender, né, que eles tinham essa fama, e não é uma fama, né, eles realmente roubavam algumas terras e tal, mas por diversos fatores, né, que nem eu falei, eles não tinham outra escolha. Então, existiam esses cangaceiros, e um desses cangaceiros, eles acharam uma fazenda abandonada, tipo, totalmente abandonada, que era uma região ali totalmente, assim, esquecida, e eles pegam aquela região, né? Então, a gente tem o líder desse movimento, o Antônio Conselheiro, mas ele não surgiu realmente como um movimento de, tipo assim, vamos pegar nossos direitos, não é esse tipo de movimento que eu tô falando aqui. Ele pegou a terrinha pra ele, e, por exemplo, ele criou uma mini sociedade ali. Então, ele construiu uma igrejinha, eles plantavam ali pra eles. Virou como se fosse uma sociedade à parte. O Antônio Conselheiro virou, tipo, pra eles ali, pro pessoal daquela região, até como se fosse um presidente ali, só pra eles. Por causa que, assim, esse lugar onde eles moravam, não era como, assim, não era uma vida linda, não era uma vida perfeita. Era uma vida ainda de pobreza e tal, mas não era uma vida de miséria. Eu acho que isso é importante a gente saber distinguir essas duas palavras, pobreza e miséria. Miséria sabe, a pessoa não tem rumo, a pessoa não tem o que comer, a pessoa não tem onde morar, a pessoa tá em miséria. A pobreza assim, a pessoa tem dificuldades, sabe? Às vezes vai ter dias que ela não vai conseguir comer, mas ela consegue, ela tem uma esperança ainda de ter um futuro. E aqui, assim, eles se encontram ainda em pobreza, mas não mais em miséria. Porque, por exemplo, o que eles plantavam, eles consumiam. Então, assim, eles até começam a comercializar com outras regiões, sabe? Para conseguir uma renda ali. Mas tudo que eles plantam, o que eles precisam, eles comem, né? Porque aqui, gente, na República Oligarquia, né? Dos fazendeiros, das fazendas, todo mundo que trabalhava em fazenda, gente, vocês acham que eles podiam comer as coisas que eles produziam? Lógico que não. Era tudo empacotado e mandado lá para fora do país, ou comercializava internamente, mas esses alimentos caíam só na mão da elite. E quem realmente produziu o alimento não comia, não tinha esse direito, né? Enfim. Então, o Antônio Conselheiro constrói isso, e essa região que ele fez e tal, que virou realmente meio que uma vilazinha, ficou conhecida como a Fundação Arraial do Belo Monte, né? Que eram os famosos arraiais, você já deve ter ouvido isso em algum lugar. O Antônio Conselheiro, gente, ele vira até meio que uma espécie de líder religioso, né? Porque ele pregava, né, a palavra e tal. Realmente aqui ele criou uma sociedade muito bonita. Ele não saía por cima de ninguém. Ele não feria ninguém aqui, tá, gente? Tipo, eles não machucavam ninguém. Não era nada disso. Eles só construíram uma sociedade pra eles. Mas é claro que o governo ia se incomodar, né, gente? Porque não vão deixar pobre feliz. Pobre tem mais tudo que se fuder mesmo. É isso que eles pensavam aqui. Enfim. Só que o que acontece? Esse arraial, ele começou a ficar muito famoso. Muito famoso, porque aí todo mundo ali da região começou a ir querer morar no arraial, né? Porque... Peraí. Perdão, gente, eu fui bater um rango e falar mal da família. Aí eu demorei. Demorei não, né? No vídeo não vai nem parecer. Mas, enfim.
Enquanto eu fui, eu pesquisei, tá, gente? O Canudos ficava bem no interior da Bahia, então lá no Nordeste. Perdão. Enfim, o que aconteceu para o Arraial do Cabo ser caçado e gerar todo o caos, né? A guerra em Canudos. O que aconteceu? Muita gente começou a ver como era boa a vida lá. Então muita gente queria ir morar lá, todo mundo queria ir para Canudos, todo mundo queria também construir seus próprios arraiais, isso começou a influenciar as outras pessoas. Que nem eu falei, eles comercializavam também. E também quem ficou puta com isso foi a Igreja Católica, porque que nem eu comentei, o Antônio Conselheiro, ele virou meio que um líder religioso ali, né? Ele criou a igrejinha dele e tal. Então, a Igreja Católica ficou puta, né? Tipo, por ter um outro líder ali, principalmente uma pessoa que vinha da miséria e tal, porque ele conseguiu dar uma mudadinha ali de vida, eles ficaram putos por causa disso. E também por estar surgindo um outro líder religioso ali, pregando a palavra e tal. E os latifundiários, os fazendeiros ficaram putos com isso também. Por quê? Porque o Antônio Conselheiro, ele começou a receber muitas pessoas. Então, muitas pessoas abandonavam seus empregos lá, que era uma merda, na fazenda do fazendeiro sei lá qual, e ia pro arraial de... Qual que é o nome? O arraial de Belo Monte, pra ter uma vida melhorzinha. Claro, é aquilo que eu falei. A vida lá não era tipo assim, vida de condomínio, gente. Pelo amor de Deus, não era não. Era uma vida, assim, digna. Era uma vida digna. Eu acho essa palavra perfeita. Então, muita gente, por exemplo, abandonava os empregos na fazenda, iam pro arraial de Belo Monte, isso começou a influenciar outras pessoas também. Aí, o que aconteceu? Primeiro, quem caía em cima disso eram os jornais aqui, eles tiveram grande influência, porque, não sei se vocês conhecem, o jornal que hoje seria o Estadão, né, ele já existia naquela época, é o Estadão? Eu acho que que era de São Paulo, né, tinha um outro nome, se eu não me engano, mas isso não vem ao caso agora. Mas eles lascavam de falar mal, tipo, falava que lá... Aí surgiam todas as coisas preconceituosas que eu comentei, né? Lá eram só pessoas que roubavam, que cometiam crimes, que aquilo era um desserviço. Então, os jornais contribuíam muito para pesar essa imagem do Arraial de Belo Monte. Então, a população, o resto, começou a ver aquilo como uma coisa ruim. Aí, o que aconteceu? O governo também pediu para todos os locais ali próximos do Arraial de Belo Monte pararem de comercializar com eles. E aí o que acontece? Quando eles param de comercializar, sabe, deu meio que uma parada ali no Arraial, porque, como eu falei, eles tinham uma renda própria, eles produziam eles mesmos e eles comercializavam para gerar um dinheiro. E aí quando o governo obriga que os outros locais comercializem com o Arraial do Cabo, o que acontece? Ele tem o pico, né, que é o início da guerra, que o Antônio Conselheiro, ele tinha comprado umas madeiras e tal pra reformar a igrejinha. E aí, só que ele nunca recebeu essas madeiras por causa desse o governo bloqueando, né, de qualquer um comercializar com eles. Ele não recebeu a madeira. E aí ele foi lá numa cidade próxima, de onde ele tinha comprado, e lá cobrar. E quando ele foi lá, né, ele foi com o resto da população do Arraial de Cabo, assim, não foi todo mundo, né, mas foi uma galera. E quando eles chegaram lá, eles foram recebidos pelos militares, se eu não me engano, só deixa eu ver aqui, ó. Isso, foram recebidos pelos militares, que estavam, tipo, com armas e tal, e realmente iniciou um conflito ali. Enfim, obviamente eles resistiram. É uma coisa muito bonita até o final, depois eu comento, mas enfim, eles resistiram, aí eles conseguiram voltar pro Arraial, só que aí os militares, devido a esse conflito, eles meio que declararam guerra ao Arraial. Então teve 4 expedições, eu não vou falar elas detalhadas, enfim, teve a primeira, a segunda, a terceira, e na quarta realmente foi o massacre em Canudos. Porque aí eles foram com força total. Claro que o pessoal de Canudos, assim, eles tentaram lutar, que nem eu falei, eles pegaram enxadas, pegaram as coisas que eles usavam mesmo para cultivo, mas, cara, exército, população, não tem como. Então, eles foram lá com força total e mataram todos. Todos morreram. Isso é uma coisa muito pesada, porque é aquilo que eu falei. O Arraial de Belo Monte, eles ficaram em pé até o último homem, literalmente até o último homem, porque para eles, eles dariam a vida deles por aquele lugar, já que eles voltarem para a vida antiga deles era a mesma coisa do que morrer, uma vez que a vida deles ali era muito ruim, sabe? Eles prefeririam morrer ali lutando. Tipo assim, todo mundo saiu pra lutar pelo Arraial, as mulheres, crianças, idosos, sabe? Pessoas que não teriam que estar ali lutando pelo Arraial, para eles poderem ter aquela vida digna. Mas
todos foram massacrados. Que felicidade! A gente teve aproximadamente 20 mil mortos, mas provavelmente teve mais, né? Não tem como ter certeza. Vamos para a próxima revolta, que é a revolta da vacina, que ela aconteceu no Rio de Janeiro. Viva cariocas! O presidente da época era o Rodrigues Alves, e essa revolta ela é muito interessante até para geografia, porque a gente usa ela em vários momentos, a gente que não percebe, mas essa daqui, a de Canudos também é muito importante. Eu acho que a de Canudos e essa, eu falaria que são as mais importantes, sinceramente, porque se eu fosse a professora, eu cobraria principalmente dessas, porque elas são muito importantes, vocês vão entender. O que acontece? Primeiro vamos dar um devido contexto do nosso lindo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro nessa época, gente, não é o Rio de Janeiro que a gente tem como visão hoje. A gente deve a esse acontecimento aqui pela visão que a gente tem do Rio de Janeiro hoje. Por que acontece? Vamos dar contexto histórico da época. Na época, a gente estava passando pela Belle Époque, né? O que é a Belle Époque? Nicole não lembra. Belle Époque é aquela época onde estava acontecendo aqueles movimentos na Europa, onde tudo era belo, tinha valorização da arte e blá, 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 blá. E a Europa virou como se fosse, assim, referência mundial. E com a Europa virando referência mundial, em questão mesmo de aparência da Europa mesmo, o Brasil, o presidente da época, quis copiar isso e trazer isso pra cá. Então, ele quis trazer isso pro Rio de Janeiro, né, que era Calma. Parei. Que era a capital da época. Era a capital da época ainda aqui? Só deixa eu lembrar. Peraí, vou só conferir pra não falar merda. Enfim, era mesmo, não tava errado. Eu tenho que acreditar mais em mim mesma, mas eu só fui conferir mesmo pra não tá errado, mas tava certo. O Rio de Janeiro aqui, ele ainda é capital. Desculpa, às vezes eu dou essa conferida, gente, porque eu não quero falar coisa errada, tá? Mas, enfim. Então, o Rio de Janeiro era a capital, então tem todo aquele peso, né? Que, tipo, cara, a capital e tal, a gente tem que dar aquela embelezada e deixar a capital na moda. E na moda era você parecer com a Europa. Então, o que acontece? O Rio de Janeiro passava por diversos problemas. Ele tinha diversos problemas sanitários, principalmente. E também essa questão que o centro do Rio de Janeiro era ocupado por muitas pessoas pobres. A gente tinha muitos cortiços lá, que eram cortiços, né? Para quem não sabe, eram casarões, né? Que foram abandonados lá da época da família real e tal. E aí eles pegavam e, tipo, cada quarto morava uma família, sabe? Uma coisa assim, que muita gente... ali realmente o centro, a gente pode falar que seriam como se fosse... Não chega a ser uma favela, né? Porque favela a gente tem um outro conceito. Mas a gente pode ter esse pensamento que fica fácil de entender. Então a gente tinha muitos cortiços e tal. E isso dava aquela coisa de aparência feia pro centro da cidade. Pro centro da capital. E muita gente, assim, queria vir aqui pro Rio de Janeiro. Só que, literalmente, o Brasil tinha fama de... caixão de estrangeiro, porque todo mundo que vinha pro Rio de Janeiro morria de doença, morria de doenças assim que já eram erradicadas na época, como peste bubônica, né, peste negra, pra quem não lembra, que é proliferada por ratos. Então, você ter casos de peste bubônica, né, peste negra, é um exemplo claro que naquele lugar não tem saneamento básico, porque, tipo assim, pra você contrair a doença, não sei se vocês lembram, o rato para uma pulga do rato. Então a pessoa tem que ter contato com o rato, assim, né? E lá, nessa época, a gente tinha no Rio de Janeiro, porque, como eu falei, todo mundo no centro vivia em cortiços, amontoados uns com os outros. Não tinha saneamento básico. Então pensa assim, você tá andando no centro da cidade, tem um cocô ali boiando, tem xixi pra tudo quanto é lado. É realmente um esgoto. Por isso que a gente tinha proliferação de peste bubônica, a gente tinha febre amarela, a gente tinha varíola. Então, os gringos, né, que chegavam aqui, iam pro beleléu, né? Não estavam preparados para nossas doenças, mas enfim. Então, isso deu uma imagem ruim pro Brasil e esse presidente quis mudar isso. Então, ele propôs duas coisas. Primeiro, uma reforma urbana e depois uma reforma sanitária. Assim, essa daqui, obviamente, essa revolta que tem motivo e tal, mas pelo menos ela contribui. Assim, a parte da reforma urbana deveria ter sido feita de outra forma, mas a reforma sanitária foi muito importante, tipo, muito importante. A reforma urbana é a parte mais, sabe, escrota do rolê, mas a reforma sanitária, pelo menos, assim, opinião não, né, é claro que foi uma coisa boa pro Rio de Janeiro. Mas na reforma urbana, né, quem fez foi o Pereira Pastos, que ele era um arquiteto. Então, o que eles fizeram? Eles demoliram todos os cortiços, todas as tendas, todos esses lugares que moravam as pessoas lá e expulsaram. Literalmente, eles batiam assim na porta, tipo,
oi, daqui 3 semanas você tem que sair daqui porque esse cortiço que você tá morando vai ser destruído. Era basicamente isso. Então, muitas pessoas, muitas não, né? Todas as pessoas que moravam ali no centro foram expulsas, né? Porque eles queriam embelezar aquele local. Demoliram as casas, demoliram um monte de coisa para conseguir embelezar o centro, para poder fazer construções bonitas e tal. E essas pessoas, elas acabaram tendo que ir morar nos morros. E aí a gente tem o surgimento das favelas, entendeu? Porque essas pessoas que não tinham onde morar, para onde elas foram? Elas foram para as margens, para os lugares mais próximos. E isso daqui é uma coisa que todo mundo sabe, né, gente? Rio de Janeiro, o que mais tem no Rio de Janeiro não são os morros? A gente sabe que tem morro, assim, no bairro mais rico do Rio de Janeiro, a gente sabe que a 3 quarteirões tem um morro lá, porque lá é cheio de morros e tal. Então essas pessoas que foram expulsas de suas casas foram para os morros e começaram a fazer suas casinhas com lona, papelão, às vezes, gente, com realmente o que tinha para conseguir morar. E aí a gente tem o surgimento das favelas no Brasil. Isso é muito importante, por isso que eu falo que é uma matéria importante para geografia. Por exemplo, na questão de urbanização, que a gente vê, a gente entende que surge aí as favelas. Então, tipo assim, as favelas hoje no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, poderiam ter sido evitadas se não fosse feito isso daqui, por exemplo. Se, por exemplo, vamos embelezar o centro, beleza. Mas você dá uma moradia para as pessoas, fazer aqueles predinhos, sabe, públicos, mas não foi pensado, né? Porque aqui é aquele negócio, ninguém se importa com pobre. Ok, aí tinha a reforma sanitária também. Só uma coisa, na reforma urbana era o famoso bota abaixo, esse nome por causa que eles derrubavam tudo. Mas enfim, a reforma sanitária. Quem fez foi o Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista. Que eu falei, essa parte é importante, porque ele primeiro, ele falou assim, a gente tem que construir saneamento, mas a gente tem que combater essas doenças. A peste negra seria com os saneamentos, né? Porque uma vez que a gente constrói saneamentos e tal, a gente vai conseguir acabar um pouco com os ratos. Tipo, eles fizeram outra uma coisa assim, é um pouquinho engraçado se você analisar. Mas eles pagavam as pessoas pra que, tipo, as pessoas capturassem ratos. Então, tipo assim, as pessoas iam lá, as pessoas que matavam ratos trocavam por dinheiro, que nem pessoa que recolhe latinha, sabe? Mas na época era rato. Pra ver se dava uma controlada e tal. Realmente tinha meio que uma caça aos ratos ali no Rio de Janeiro pra acabar. Aí também pra acabar com a... Com a febre amarela, que era do mosquito, a parar com água parada e tal, essas coisas, que são coisas fáceis de evitar, né? A peste bubônica você precisaria de um saneamento, mas assim, tinha que fazer uma hora ou outra, né, gente? Então arrumou, da febre amarela também por causa do mosquito, né, que febre amarela é pela transmissão pelo mosquito, então melhorar os lugares abertos e tal, enfim. O mais fácil de resolver também era a varíola, que a gente sabe que a varíola tinha o quê? Vacina. Então era só vacinar as pessoas, por isso que chama revolta da vacina, né, esse momento aqui. Só que o que acontece? Esse momento da vacina, é claro que todo mundo vai pensar assim, não, cara, os caras tá certo, tem que vacinar as pessoas mesmo, porque, tipo, tá morrendo gente por causa de varíola, e varíola, sabe, não é uma doença que você se morre, principalmente hoje, né, ou você é pessoa que não se vacina, vai se vacinar. Então, enfim, meu momento de revolta, mas, tipo, aqui varíola já tinha vacina, né, ela foi descoberta lá na Europa. O que acontece? Eu vou contar um pouquinho da história de como foi descoberta a vacina. Eu não acho que ele vai perguntar, mas é legal de entender. Que, por exemplo, a varíola tinha a varíola da vaca. E as mulheres que faziam o negócio de tirar leite, que ordenhar a vaca, elas tinham essas bolhas, né, da varíola, elas pegavam na mão. Só que aí, quando elas iam pegar o contato com o vírus, do vírus humano da varíola, elas não, tipo assim, elas pegavam, mas elas não morriam. E aí percebeu que elas criavam uma imunidade, entendeu? Foi aí que foi descoberta a vacina. Momento de curiosidade de como foi descoberta a vacina. Mas enfim, o importante é que eles descobriram a vacina da varíola, que eles aplicavam o vírus da varíola, ou o animal, ou ele mais fraco e tal, como hoje é feito mesmo com a vacina, e criaram a vacina. Beleza, então tem a vacina, Nicole, é só aplicar na população, né? Deveria ser, mas o que acontece? Eles não fizeram nenhuma política de conscientização com as pessoas. Eles literalmente faziam assim. Ia um policial e o médico e ia na porta das pessoas e batia assim, ó. Viemos te vacinar, baixa a calça aí agora e vamos te vacinar. Que, né, no bumbum, a maioria era, né? Tem muitas charges, se vocês verem, é engraçado, né? Que tá os caras prendendo, os caras tentando dar a vacina. Mas enfim, era meio a força e as pessoas não sabiam pra que era a vacina. Então as pessoas achavam que era uma coisa ruim pra elas não entendiam que era vacina. Gente, imagina, pessoa pobre já foi expulsa de casa, né? Expulsa da casa, os filhos da puta já invadiram o lugar, não tem casa, já
tá toda ferrada, ainda vem uma outra pessoa querendo te vacinar, você nem sabe o que é isso, querer ficar te enfiando agulha. A pessoa ficou, que merda é essa, né? Porque o governo não se preocupou em fazer uma conscientização. Aí a população saiu pra rua e falou assim, a gente não vai se vacinar nada, a gente não quer isso e tal. Então eles começaram a ter uma resistência ali. Aí o governo, como ele não, sabe, ele não ia querer, tipo, matar todo mundo ali, que nem ele fez em Canudos, né? Porque uma coisa é você matar as pessoas no Nordeste, outra coisa é você matar as pessoas na capital. E sim, isso existe, a gente sabe que isso existe, né? Então eles não tomaram uma atitude tão violenta, então eles falaram, beleza. Aí eles pararam, falaram assim, beleza, não vai ser obrigatório por enquanto a vacinação. Aí eles começaram a fazer o certo, a política de conscientização. Passava panfleto, falava nos jornais, gente, vacinação é importante e tal. E aí teve essa conscientização em massa. Por isso que o Brasil virou o país número 1 de conscientização de vacina e de vacinação mesmo. Porque depois de, tipo, semanas depois que eles pararam de ser obrigatório e voltaram a ser obrigatória a vacinação, aí realmente voltou a ser obrigatório. Só que depois de conscientização, as pessoas quiseram tomar a vacina, porque elas entenderam, sabe? E o Brasil realmente virou referência de vacina, né? Tanto que quando teve o negócio do Covid-19, todo mundo ficou muito bravo, né? Por causa que a gente era referência de vacina e depois a gente ficou com aquela fama horrível, né? Não vem ao caso agora, não vou entrar nesses assuntos, mas vocês entenderam, sabe? Porque o Brasil eu não vou falar que a gente era. O Brasil é referência de vacinação. A gente conseguiu erradicar a varíola eu acho que em 3 anos depois é que a gente conseguiu erradicar a varíola, sim, que era um problema, imagina, praticamente, assim, que as pessoas nem pensavam como resolver, em 3 anos a gente conseguiu, de tão bom que a gente foi. Então, essa foi a revolta da vacina, né, enfim, teve essa repressão da população, foi temporária e tal, mas não foi violenta, né, porque, que nem eu falei, uma coisa é no Nordeste, outra coisa é na capital. Agora vamos para a revolta da Chibata. A revolta da Chibata foi no governo do Hermes da Fonseca? Isso, Hermes da Fonseca. Que foi a revolta da Chibata foi um movimento militar. Mas quando a gente pensa em militar, a gente tem que pensar que militar a gente tem diversos tipos de militar, né? É que aeronáutica eu não vou citar agora, porque aqui a gente não tinha ainda aeronáutica, né? Mas a gente tinha os marinheiros e o exército mesmo, né? Hoje a gente tem a aeronáutica, o exército e a marinha, mas nessa época ainda não existia aeronáutica, mas enfim. O que acontece? Essa foi uma revolta dos marinheiros. E os marinheiros, gente, o marinheiro dentro da marinha, a gente tem diversos... eu ia falar títulos, não é títulos o nome. Você tem diferentes cargos, isso. Você pode ser o capitão, você pode ser, enfim, várias coisas. O marinheiro é o cargo mais baixo. Então, essa revolta aqui é dos marinheiros, que é o cargo mais baixo da marinha. Vocês têm que ter esse pensamento. O que foi a revolta da Chibata? Primeiro, a causa é que os marinheiros, eles sofriam penalizações físicas. Então, tipo assim, eles sofriam a chibatada. E isso é uma coisa muito pesada, porque a chibata era usada com escravos. Então, era realmente aquele chicote que era usado nos escravos, sabe? O chicote com as 3 pontas ali de metal, ou era chicote de couro mesmo, mas na maioria eram chicotes que na ponta tinha um metalzinho pra na hora que batesse, machucasse não, ferisse pra caralho, porque aquilo machucava muito. Se vocês quiserem, não recomendo, mas se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver como que ficava as pessoas, mas enfim. Então, essa era a punição que os marinheiros sofriam. E eles ficam revoltadíssimos. Só que o que acontece? Em certo momento, 2 marinheiros, eles vão buscar um navio, né, que a Inglaterra resolveu... Não, acho que foi comprado. Eles compraram um navio lá da Inglaterra e esses 2 marinheiros foram lá buscar, beleza. E quando esses 2 marinheiros foram lá na Inglaterra buscar, eles perceberam como os marinheiros, eles eram, tipo assim, super valorizados. Todo mundo valorizava os marinheiros e eles tinham regalias e eles não eram penalizados com chibatadas. E quando eles falaram isso, eles fizeram, tipo, meio que um intercâmbio lá na Inglaterra, né, nesse momento. Eles perceberam que, tipo, quando eles contaram isso pros ingleses, eles ficaram, tipo, cara, como assim vocês sofrem chibatadas e tal? Eles falaram, não, mano, isso é um absurdo, você tá louco, tipo, que ideia é essa? E aí, quando eles voltaram pro Brasil, eles voltaram com esse pensamento de, tipo assim, cara, o que a gente faz aqui no Brasil é um atraso, isso tá errado e tal. Aí a gente tem, como o líder, a gente tem, assim, teve vários líderes, né, da revolta da Chibata, porque essa revolta aconteceu em diversos lugares, assim, em diversos lugares
Sim, diversos. Eu ia citar os lugares, mas eu esqueci. Mas acontecem em diversos lugares e tal. Mas o principal líder que a gente tem é o João Cândido. E ele é muito importante porque normalmente não falam tanto dele, mas ele era um navegante negro. Então isso é muito importante, porque também os que mais sofriam penalizações eram os negros, né? Por que será? Não consigo nem pensar o motivo, mas enfim. E aí, o que acontece? Essa revolta, ela eclodiu, principalmente a do João Cândido, quando um marinheiro, ele foi sofrer a penalização, e aí todos os marinheiros se juntaram, tipo assim, como é que é aquela frase? Um por todos, todos por um, aí eles foram lá, foram brigar com o comandante. Em alguns casos das revoltas, eles até mataram os comandantes. Então, assim, tipo, realmente a gente não vai aceitar isso, sabe? E aí, o que acontece? Eles escrevem, né? Eles começam a... Peraí, estão me chamando. Voltei, não era nada não, mas enfim. Então, o que aconteceu? Teve a revolta, né? Tipo, que eles ficaram revoltados, né? Por causa das penalizações e tal. E aí, como que eles fizeram pra realmente conseguirem o que eles queriam? Porque eles queriam o fim da penalização com as chibatas. O que eles fazem? Eles apontam todos os canhões dos navios para os bairros ricos, principalmente da capital, do Rio de Janeiro. Eles apontam e fica daquela ameaça, sabe? A gente vai atirar se vocês não escutarem a gente. Aí acaba que o presidente, né, ele fala, ai, beleza, a gente vai. Ele assina realmente, eles conseguem o fim da chibata e ele dá até a anistia para as pessoas que participaram da revolta. A anistia, gente, para quem não sabe, é você, tipo, você não tem, isso que você fez não é um crime e tal, você não vai sofrer nenhuma consequência por isso e tal. Então eles dão anistia para essas pessoas, os envolvidos, os líderes, e beleza. Então, essa revolta então acabou de maneira boa, Nicole. Assim, na teoria, acabou. Só que depois de um tempo, a maioria desses líderes foram perseguidos, foram mandados para outros lugares, foram mandados pro Nordeste, pro Norte. Então, muitos foram, tipo, exonerados dos cargos e muitos morreram acidentalmente, né? Assim, acidentalmente daquele jeito, né? Enfim, essa foi a revolta da chibata. Agora, a última revolta para acabar, a gente teve a revolta da Guerra do Contestado, que ela aconteceu no Paraná e Santa Catarina. Essa revolta, gente, ela é muito parecida com a de Canudos, do Arraial, porque aqui também tem arraiais. Mas enfim, vamos falar dela, peraí. Desculpa, gente, é que estão sempre me interrompendo aqui, que aconteceu umas coisas aqui em casa. Então, desculpem, tá? Sempre eu ter parado os vídeos. Mas, enfim, Guerra do Contestado... eu volto e esqueço de onde eu tava. Mas eu acho que eu lembro dessa vez. A Guerra do Contestado, não é só pra explicar o nome do porquê contestado, é por causa que a região que vai envolver essa guerra é o Paraná e Santa Catarina. E entre essas regiões, tinha uma região que era contestada, que é tipo assim, o Paraná falava que era dela e Santa Catarina falava que era dela. Aí ficou uma região que, tipo assim, de quem é quem, era uma região contestada. Ia ser de quem é aquela região. Enfim, aí por isso tem esse nome, mas vamos pra coisa. Por que eu falo que ela é muito parecida com a de Canudos? Porque essa região que era disputada pelos dois lugares, tanto pelo Paraná quanto Santa Catarina, alguns trabalhadores se alojam naquela terra e constroem uma espécie de um arraial. Por isso que eu falo que ela é muito parecida com a de Canudos. E a causa dela é igual, né? Porque as causas dela é fome, desemprego, miséria, exploração e concentração de terras, que é aquele negócio aqui. A concentração de terras, ela é um ponto muito principal, principalmente da de Canudos, tá, gente? Se ele perguntar, vocês têm que citar a concentração de terras, né? Porque as pessoas... É aquela coisa, quando a pessoa tem muitas terras e não faz nada com elas e fica lá parada essas terras, enfim. Aí, por causa da concentração de terras e tal, as pessoas se alojaram nesse lugar que, sabe, tinha ali uma disputa entre os dois territórios por aquele lugar, mas no final de contas ninguém dava muita bola. E aí eles foram ficar lá, e aí construíram um arraialzinho lá. Aí eu falo que igualzinho de Canudos, porque também tem um líder messiânico, que é um líder religioso, né, gente, que era o José Maria. Então, eles construíram ali uma sociedade, sabe? Mas, obviamente, o governo se incomodou de novo pelos mesmos motivos, gente, do de Canudos. Por isso que eu falo que eles são muito paralelos. Muitas pessoas quiseram ir pra lá e tal, pra uma vida melhor. E o Paraná e Santa Catarina, os dois ficaram muito incomodados por aqueles trabalhadores estarem naquela região. Aí eles foram reclamar pro governo, né, e tal. E
E aí o governo falou, mano, a gente vai ter que expulsar vocês. Aí, olha como eles foram filhos da puta. Pra eles conseguirem expulsar, né, eles teriam que também foi uma coisa a partir de guerra, mas foi diferente. Porque para eles expulsarem eles daquele lugar, eles decidem fazer uma ferrovia que propositalmente ia passar por aquele lugar, para expulsar eles à força. Só que o que acontece? Sabe o que eles fazem? Eles fazem um acordo com uma empresa dos Estados Unidos falando assim, olha, a gente não tem dinheiro para construir essa ferrovia, mas o que acontece? Vocês constroem essa ferrovia pra gente, que o território que passar a ferrovia é de vocês, para vocês explorarem e tal, por um determinado tempo. Aí a empresa falou, beleza, adorei o acordo. E aí eles foram lá e fizeram a ferrovia e, obviamente, passava pelo lugar. O governo, né, foi lá assim, eles noticiaram o pessoal, né, daquela região. Obviamente eles não quiseram sair, né, gente? Era a casa deles, porque eles já estavam lá há muito tempo. Tinha a plantaçãozinha, tinha a igrejinha deles, sabe? Era como se fosse ali um mini pedregulho, sabe? Então era o lugar deles. Só que aí a empresa dos Estados Unidos foi lá e expulsaram eles à força, porque como a terra era deles, eles foram lá e mataram geral. O jeitinho, né, de ser, vocês amaram? Eu não amei. Mas enfim, então a maneira de acabar com aquilo foi essa construção da ferrovia, que o sangue ficou meio que nas mãos ali da empresa dos Estados Unidos, mas a gente sabe que é do governo porque eles fizeram isso de propósito. E o desfecho foi milhares de mortos. É isso, gente, a matéria. Minhas considerações. Eu acho que ele vai cobrar bem mais revolta da vacina e de Canudos, porque que nem vocês viram, a da Chibata é bem rápida e a do contestado bem parecida com a de Canudos. Então eu acredito que ele vai perguntar bem mais da revolta da vacina e da de Canudos. Eu estudaria mais essas duas se vocês estão com dificuldade. De termos dessa matéria, que eu acho que ele vai perguntar mais. Eu acho que ele vai querer que vocês expliquem o acordo café com leite, provavelmente, política dos governadores também. Acredito que ele vai pedir bastante. E a questão do controle de votos, mas essa é uma coisa fácil de responder, assim, e deduzível também, é só vocês falar que tinha o controle ali, tinha o coronelismo, né, que eles pegavam e obrigavam as pessoas a votar e tal. Então, é isso da matéria. Só uma coisa aqui que eu acho que ele pode perguntar da questão do controle de votos, né, dando minha consideração final, na questão do controle de votos, que assim, as pessoas eram obrigadas a votar em um candidato que elas não queriam, e muitas pessoas, tipo assim, ou o coronel responsável do curral já marcava ali, né, que era no papelzinho na época, né, gente, não tinha a tecnologia das urnas, marcava ali no papelzinho o presidente da pessoa e a pessoa só assinava, e também tinha casos que as pessoas, tipo, votavam por pessoas mortas, tipo, sei lá, minha tia morreu, eu vou pegar o nome dela e vou fazer como se ela tivesse votado, mesmo se ela já tivesse morrido. Isso acontecia, isso você pode citar no controle de votos. Mas acho que é isso. Essa matéria do Brasil tá bem fácil, sinceramente. Acho mais fácil que Primeira Guerra Mundial. Se eu fosse vocês, estudaria mais Primeira Guerra Mundial, que eu acho que é mais conteúdo, é mais detalhe. Esse não é tanto, porque que nem eu falei, acho que vai cair mais Canudos e Revolta da Vacina, né? Enfim, principalmente do início das favelas e tal, eu pelo menos perguntaria isso. É isso, galera, matéria. Desculpa também de novo, vídeo gigante, mas vocês que lutem. De novo, desculpa eu parar o vídeo em alguns momentos, é porque meu pai tava me chamando. E beijo pra vocês, gente. De novo, alguma dúvida, não importa, assim, Nicole, não falo com você. Pode me mandar, gente, mensagem, eu não ligo. Beijo pra todos vocês e é isso, gente. Que a sorte esteja com vocês na hora da prova.